Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Quero saudar também aqueles que nos assistem nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Caso tenha algum visitante pela primeira vez esta noite, tem alguém? Não, pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos ali os irmãos. Deus abençoe. E que Deus abençoe a todos nós, né, nesse momento que nós temos de reflexão da palavra do Senhor. O pastor Antônio, falando aqui sobre a semana, o mês da família, ele pediu para a gente continuar falando sobre o mês da família e a gente tem experimentado aqui, né, meus irmãos, palavras muito abençoadas sobre a família. E pensando na família também, quero dar continuidade. E hoje também eu quero falar sobre família, sobre filhos, sobre oração, sobre o que nós devemos pedir a Deus para os nossos filhos. E como tema da mensagem, antes da leitura do texto, eu vou estar falando sobre o que uma mãe deve pedir a Deus por seus filhos. O que deve pedir a Deus por seus filhos? Esse é o tema da nossa reflexão nesta noite. E o texto se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 até o 28. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, mesmo assentados com toda a reverência, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, podem permanecer assentados como estão. Diz assim, Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28. O título aqui é O Pedido dos Filhos de Zebedeu. Diz assim a palavra do Senhor. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Dizendo para a mulher. Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que uma mãe deve pedir a Deus por seus filhos? Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor em oração, em adoração,
em louvor, em cânticos espirituais. Agradecemos por poder chegar até a tua casa, Senhor, com saúde, com disposição no coração de ouvir a tua palavra, Senhor. Rogamos que o teu Santo Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos, ó Deus, a tua santa palavra. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a palavra do Senhor e os ensinamentos do Senhor que são tão importantes e preciosos para a nossa caminhada. Visita-nos nesta noite, Senhor, com a tua presença, com a tua palavra, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, que apenas seja um instrumento nas tuas mãos para poder transmitir a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Assim oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus, Senhor. Amém. Certa vez eu estava assistindo o programa do Jô Soares, tarde da noite, há muitos anos atrás, e o Jô Soares entrevistando um sujeito, um homem interessante, porque ele tinha uma empresa que chamava Resolve. Aí o Jô Soares achou interessante a história daquele homem e o quis entrevistar. E ele foi explicar como é que era essa empresa. Não, ele disse, minha empresa procura resolver o pedido das pessoas, os problemas das pessoas. As pessoas chegam para mim e eu tento resolver os problemas. E ele disse, mas que tipo de problema? Que tipo de solução você dá para as pessoas? Ele disse assim, olha, certa vez, eu não me lembro se foi uma mulher, se foi um homem que chegou para ele e disse, olha, eu estou com um problema. Eu gostaria de ter na minha casa um canguru. Imagina, um canguru. E ele disse, onde é que eu vou arrumar um canguru? Aí logo pensou, na Austrália. A Austrália é que tem canguru. E ele disse, e como é que eu vou trazer um canguru? Como é que eu vou trazer para o Brasil para poder atender o desejo? E agora eu penso que era para uma mulher, uma mãe que estava desejando para um filho que estava querendo e desejando muito um animal, um canguru. E é interessante, meus irmãos, que ele disse assim, mas e o clima é diferente, será que ele vai se adaptar no Brasil? O certo é que ele, então, foi atrás para tentar resolver e atender o pedido dessa mulher. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, muito interessante. Diz a palavra do Senhor que então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E dizendo, chegou para Jesus, e Jesus disse, que queres que eu te faça? Ela disse, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Um pedido inusitado, um pedido ousado, diferente. Vocês concordam? Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, pois vós bebeis o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe, eles dizem, podemos. E Jesus, então, começa a narrar o texto, tentando responder àquela mulher sobre o pedido que ela está fazendo para os seus filhos. Interessante, meus irmãos, que os 2 filhos dela já eram discípulos de Jesus. Já estavam caminhando com Jesus, já tinham entregue as suas vidas ao Senhor, inclusive ela, porque o texto diz que ela se aproximou, eles adorando, quer dizer, ela e os filhos em reverência, em adoração a Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, e fez esse pedido. E eu poderia aqui perguntar para os irmãos, o que vocês acham? Vocês acham que ela fez um pedido certo? Ou ela errou? Nós vamos saber até o final se ela pediu certo ou se ela errou. Mas para a gente entender esse texto e conhecer um pouco dessa história, nós precisamos então saber
quem é essa mulher e quem são os seus filhos, porque o texto diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós só sabemos que ela era esposa de Zebedeu, pelos seus 2 filhos que estavam na companhia de Jesus, servindo a Jesus já como discípulos de Jesus. Então, nesse texto, nós só temos o nome, sabemos que ela é a mulher dos filhos de Zebedeu. E não sabemos também quem são esses discípulos. Mas então vamos lá, vou pedir para passar aqui na tela, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 35 a 37, que narra essa mesma história. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Lá diz assim: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então nós sabemos que o pai era Zebedeu. Quem era dos discípulos? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então nós já sabemos aqui que era a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. Dos discípulos de Jesus tinham 2 Tiagos, que eles depois tentavam diferenciar como Tiago maior e Tiago menor. Tudo indica esse ser o Tiago maior. E diz seu irmão, aí logo o chamou. Então Jesus, aqui mostra quando Jesus chama os discípulos. Então logo o chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Outra informação importante: eles trabalhavam com o pai. O pai era pescador. Volta lá o texto, por favor. E logo o chamou. Volta mais um pouquinho. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Então eles eram também pescadores. E estava lá com seu pai. Passa, por favor. Que diz assim: e logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu, que também era um pescador, no barco com os seus empregados. Quer dizer, além dos filhos trabalhando, Zebedeu também tinha outros empregados. Então tudo indica que era um pescador profissional, que já tinha uma estrutura e uma condição. Porque além dos filhos estar com ele, ele também tinha outros empregados. Mostra que esse homem tinha uma certa condição. E os filhos, Tiago e João, eram dependentes dele, trabalhava com o pai. Mas nós não sabemos quem é essa mulher. Mas afinal, quem é essa mulher? A mãe de Tiago e João. A Bíblia não revela diretamente o seu nome nesses 2 textos, apenas a identifica como a mãe dos filhos de Zebedeu. E quem era Zebedeu? O Evangelho de Marcos, foi o que nós, capítulo 1, versículo 19, nós lemos, nos mostra que ele era pescador, né? Pai de Tiago e João. O nome de Zebedeu tem origem hebraica e o significado é presente de Deus. Então o nome Zebedeu significa presente de Deus. Outra observação importante é que Tiago e João provavelmente ainda eram jovens. Por quê? Porque estavam ali trabalhando com seus pais, na dependência do pai. Então tudo indica que eles eram jovens. Então nós já temos mais uma informação. E muito ligados à família, especialmente com a influência da mãe. Então eram 2 jovens que trabalhavam com os pais, com o pai, Zebedeu, e também era muito ligado com a mãe, porque a mãe o conduziu eles até Jesus para fazer o pedido, para que ele sentasse à direita e o outro à esquerda. Concordam comigo que eram 2 jovens muito ligados ao pai e à mãe? Outra informação importante. E então surge a pergunta: mas quem é essa mulher? Uma mãe ousada ou ambiciosa? Nós vamos ficar com esse pensamento. Ou uma mãe que desejava, ou uma ousada ou ambiciosa, ou uma mãe que desejava o melhor para os seus filhos. Porque qual é a mãe que não deseja o melhor para os seus filhos? E aquela mãe, ela não se contentava só dos 2 filhos serem discípulos. Ela queria que os 2 estivessem um do lado de Jesus, à direita e outro à esquerda. Quer dizer, ela desejava muito isso. E ela foi conversar com Jesus. Só que no Evangelho de Marcos,
que nós vamos ler aqui, Marcos 10, 35, 37, porque eu acho que ele leu o versículo trocado, mas acabou dando certo. Vamos voltar nesse versículo aí, Marcos 10, 35, Marcos 10, 35 e 37, para a gente entender bem essa história aqui. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. No Evangelho de Marcos, não é a mãe pedindo para os filhos, são os próprios irmãos pedindo a Jesus. Olha lá. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Pode passar. E ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? Jesus perguntou. E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ora, o Evangelho de Mateus diz que foi a mãe pedindo para os seus filhos. No Evangelho de Marcos, o mesmo texto diz que foram os próprios discípulos pedindo, Tiago e João. O que nós entendemos, meus irmãos, é que eles estavam de comum acordo com o pedido. Tanto a mãe queria isso para os filhos, um sentar à direita e outro à esquerda, e eles também estavam desejando isso. Talvez eles ouviram do próprio Jesus aquela palavra que Jesus disse assim: olha, se na terra duas pessoas concordarem acerca de alguma coisa, pode pedir a Deus que Deus vai atender. Então, nós só podemos entender que os três estavam pedindo a mesma coisa e os três estavam desejando a mesma coisa. O pedido foi feito a Jesus, é sem dúvida um pedido incomum e até surpreendente. Alguns estudiosos enxergam nessa atitude algo negativo, marcado pela ambição humana. Outros estudiosos veem nela uma mãe que compreendia que estar perto de Jesus era o maior privilégio que alguém poderia desejar, e assim deseja o melhor para os seus filhos, aquela mulher. Agora vamos saber quem é essa mulher. A gente não sabe ainda quem é o nome dela. Vamos lá em Marcos capítulo 15, 40 e 41. Marcos capítulo 15, 40 diz: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, que não era aquele, que o outro era maior, e de José e Salomé, indicativo de que o nome dessa mãe era Salomé. Mas nós não temos certeza ainda. Então vamos lá, em Mateus 27, 56, para confirmar se era Salomé. Entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, isso na crucificação, quando Jesus estava sendo crucificado. Estavam lá diante de Jesus. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, é certo que a mãe dos filhos de Zebedeu era Salomé. Então, olha a riqueza literária. Já temos o nome da mãe, o nome dos discípulos, dos apóstolos e o nome de Zebedeu. Mas qual era este Tiago? Porque a Bíblia vai falar também de um outro Tiago, que era o Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, Jesus teve um irmão que chamava Tiago. Esse era Tiago o maior. E nós vamos ver o que aconteceu com Tiago. O nome, então, dela era Salomé. E a Bíblia, meus irmãos, a história, a tradição da igreja nos conta a história de um homem chamado Agostinho de Hipona. Quem foi Agostinho de Hipona? Foi um dos maiores estudiosos teólogos cristãos, um dos pais da igreja, um homem de muita sabedoria. E diz que o nome, e ela era a tradição cristã, diz que o nome da mãe de Agostinho, sabe como chamava? Santa Mônica. E essa mulher diz que ela orou muito pelos seus filhos.
E ela é lembrada por sua vida de oração. Era uma mulher conhecida por ser uma mulher de oração, de perseverança espiritual e intercessão pelo filho Agostinho. Diz que ela orou muito por Agostinho antes dele se converter. Durante muitos anos, Agostinho viveu distante da fé cristã, envolvendo em filosofias e uma vida desregrada. Contudo, Santa Mônica nunca deixou de orar por ele. Conta-se que suas lágrimas e orações constantes impressionaram profundamente as pessoas ao seu redor. Mais tarde, Agostinho converteu-se e tornou-se um dos maiores teólogos da história do cristianismo. E para encerrar essa parte, há uma frase tradicionalmente atribuída a um líder da igreja da época, dirigida a Mônica, a Santa Mônica, diz: um filho de tantas lágrimas não pode se perder. Então, orou tanto para aquele seu filho, que o seu filho, então, passou a ser uma pessoa, uma bênção de Deus. O João Pedro estava falando aqui que ele é fruto da confiança e das orações dos pais. E é verdade, João Pedro, você é uma bênção de Deus aqui na nossa igreja. E como muitos outros aqui eu sei que são. Porque é fruto de oração. Meus irmãos, uma mãe que leva os filhos a Jesus pode mudar gerações. Minha sogra está aqui hoje, com 85 anos de idade, e ela se converteu aos 12 anos de idade quando ouviu a palavra de Deus. E ela se converteu sozinha no interior da Bahia, permaneceu, foi batizada, cresceu, casou, teve filhos e toda a sua família serve a Deus. Filho pastor, genro pastor, e as filhas casadas com pastores. Então, porque Deus abençoa. Meus irmãos, esse primeiro ponto, então, que eu trabalhei aqui, falando sobre uma mãe que deve desejar que seus filhos estejam perto de Jesus. Aquela mãe desejava. Porque antes da gente orar, meus irmãos, a gente tem que desejar. A gente tem que querer. Lembra quando Jesus encontrou o cego Bartimeu e disse: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Ele tinha esse desejo. Lembra de Ana? Era estéril, desejava ter um filho, porque a sua rival a irritava constantemente, e ela foi para o altar de Deus e ali ela orava, e ela chorava, e ela desejou a ter um filho. E Deus ouviu a oração, porque é uma oração com desejo. Uma mãe deve desejar que seus filhos estejam perto de Jesus. Primeiro desejar e depois orar. Eu conheço uma Mônica aqui da igreja, não sei se vocês conhecem, que ora muito pelos seus filhos. Deus ouve a oração das mães. Então a gente tem que desejar. Meus irmãos, para adiantar aqui, primeiro nós temos que desejar. A minha sogra, que é para mim, eu já falei aqui, é uma referência de vida cristã. É um exemplo de mulher cristã para mim. E ela me contando que ela se converteu com 12 anos e ela desejava ser batizada. E ela então procurava a professora e dizia: professora, eu gostaria de ser batizada. E ela disse: não, mas você é tão nova, você se prepara mais. E ela demonstrava aquele desejo, aquela vontade que ninguém segurava o desejo e a vontade dela. E ela então foi batizada. Chamaram ela lá, fizeram algumas perguntas, ela respondeu com muita convicção e foi batizada. Então a gente precisa desejar. Talvez, não sei, a sua oração está faltando primeiro você desejar, querer. Porque a palavra de Deus, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível àquele que deseja. Lembra quando Sansão estava no fim da sua vida? Cego, acorrentado, alguém que nasceu para ser um vencedor, errou tanto,
caminhou por caminhos errados e ao final dele ele estava cego, porque os inimigos vazaram os seus olhos, acorrentados, sendo zombado pelos seus inimigos. E ele então, naquele momento, no último instante da sua vida, ele desejou que Deus desse ele força só mais uma vez para vencer os inimigos. E ele então ousou a orar a Deus com desejo: Senhor, dá-me forças só mais esta vez para que eu possa vencer os meus inimigos. Diz o texto, meus irmãos, que ele com as mãos amarradas, acorrentadas, os pés, abriu as mãos diante de 2 colunas e que em cima no templo estavam mais de 3.000 pessoas escarnecendo, zombando. E ele então pediu a Deus força só mais esta vez para vingar um dos seus olhos. E Deus concedeu a ele. Ele morreu naquela destruição que teve. Mas dali, você sabe para onde que Sansão foi? Você pode olhar lá em Hebreus. Ele entrou para os heróis da fé. Porque ele ousou a confiar, a orar em Deus. Talvez está faltando em você só esse desejo, essa vontade. Meus irmãos, adiantando aqui, o segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre o que uma mãe deve pedir a Deus para seus filhos, que os pais que são presentes na vida dos filhos. Olha que Zebedeu era presente na vida dos filhos. Os filhos trabalhavam ali aos seus cuidados. A mãe foi com eles até Jesus para pedir, para interceder. Olha como os pais eram presentes na vida daqueles 2 discípulos. A mãe participa da vida espiritual dos filhos e demonstra interesse pelo futuro deles. Isso revela presença, acompanhamento e cuidado. Hoje vivemos uma geração em que muitos pais oferecem bens materiais, mas não oferecem presença. E o que a criança mais sente é a ausência dos pais. Eu tenho meus defeitos, eu sei disso. As mensagens do pastor têm me abençoado muito aqui, mas eu digo, eu sou presente na vida dos meus filhos. E isso é importante. E eu sei que os pais aqui também são. Porque a presença dos filhos, meus irmãos, a presença do pai na vida dos filhos, os pais que estão dando direção, que escuta, que faz a correção e que também é exemplo na vida dos filhos. Há pais que trabalham para dar o melhor aos filhos, mas se esquecem do principal, a vida espiritual. Domingo, meu filho, minha filha, eu criei meu filho dizendo: domingo é dia de ir à igreja. Desde pequeno. A Maria Fernanda, eu digo para ela: domingo é dia de ir ao shopping? Ela diz: não. Domingo é dia de ir à igreja louvar ao Senhor. Então nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. A presença dos pais molda caráter, segurança emocional, valores espirituais, identidade dos filhos. Acompanhar, conversa com amor, viver com os filhos e ser exemplo também para os filhos. E o maior legado de um pai não é patrimônio, mas exemplo. Filhos talvez esqueçam muitos presentes recebidos, mas dificilmente esquecem de uma boa conversa que teve com o pai, o abraço que o pai dava, um conselho que o pai dava. Eu lembro do meu pai me dando conselhos. Meu pai dizia assim: meu filho, eu jovem, quando você for tomar o ônibus, pegar o ônibus, você não fica lá na frente das pessoas, não. Porque senão você fica lá na frente, a hora que o ônibus estiver chegando, vem um maluco, empurra você na frente do ônibus e você morre. E eu dizia assim: mas meu pai tem cada coisa, cada pensamento. Um dia, meus irmãos, eu estava assistindo o jornal, não me lembro que jornal, se era o Jornal Nacional, me lembro que foi nos Estados Unidos. Estava vindo o metrô e as pessoas ali esperando um ônibus, veio um maluco e empurrou uma pessoa na frente do metrô. Meu pai dava esse conselho: fica atrás, cuidado, não fica na frente.
Então, são conselhos que nós damos para os nossos filhos, que é muito importante, a presença dos pais cuidando ali de tudo. Lembra do filho pródigo que pede para ir embora? O pai nunca esqueceu. O pai já não estava mais presente na vida do filho, porque o filho pediu para ir embora, mas todas as vezes, todas as manhãs, talvez às tardes, o pai ia lá na frente, orando e desejando que o filho voltasse. Um dia, ele avistou o filho de longe, e ele o recebeu e o abraçou, porque ele desejava a volta dos filhos, e ele recebeu o filho e abraçou o filho. Filhos são presente de Deus, e presente de Deus devem ser conduzidos de volta à presença de Deus. Talvez essa mulher entendia que os filhos eram um presente de Deus e ela deveria dar de volta para Deus, porque nós temos que dar o melhor para Deus. Não é assim que nós fazemos com as nossas primícias da nossa renda? Servir ao Senhor. Os nossos filhos não é o melhor que nós temos, também nós devemos apresentá-los ao Senhor. Terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar é que no reino de Deus, grandeza é servir. Jesus fala que no reino de Deus, se aquele que quer ser grande, seja aquele que serve. E ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos seus. Jesus, então, foi o maior exemplo. E ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, será que esse que vos seja o que mais serve. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. O mundo valoriza posição, fama, reconhecimento. Jesus valoriza humildade, serviço e fidelidade. O melhor pedido para os nossos filhos não é que sejam os maiores, mas que sejam servos fiéis do Senhor. Aquela mãe que chegou até Jesus com um pedido imperfeito, mas com uma intenção verdadeira, queria o melhor para os seus filhos. Talvez você não consiga entregar grandes riquezas aos seus filhos. Talvez não consiga abrir todas as portas da vida para ele, mas existe algo que todo pai, toda mãe pode fazer: levar seus filhos a Jesus Cristo. Amém? E quem é conduzido até a Cristo jamais sairá da sua presença da mesma maneira. Tem um cântico que nós cantamos aqui que fala: se você já experimentou a presença de Deus, desse lugar você não quer sair mais. Não é isso? Porque a graça de Jesus, ela é irresistível. Talvez ela não compreendesse totalmente o reino de Deus, mas sabia de uma coisa: o melhor lugar para seus filhos era do lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. Hoje também precisamos refletir: o que temos pedido para os nossos filhos? Apenas sucesso? Apenas estabilidade? Apenas conquistas terrenas? Ou temos pedido salvação, presença de Deus, fidelidade e vida espiritual para os nossos filhos? Porque o maior sucesso de um filho não é ocupar um grande lugar no mundo, mas é ter um lugar ao lado de Jesus. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na presença do Senhor. Essa é a minha alegria. Essa é a alegria, a nossa alegria, de ver que os nossos filhos andam na presença do Senhor. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria só de falar então um pouquinho sobre quem foi Tiago e o final da vida de Tiago. Tiago maior. Tiago foi o primeiro dos apóstolos que saiu e foi evangelizar, sabe onde? Na Itália e na Espanha. Sabe por que o nome Santiago de Compostela? Por causa da evangelização deste discípulo, deste apóstolo que foi até lá levar a palavra de Deus. Tudo indica que ele era mais velho do que João.
Agora vamos ver o final da vida dele. Eu queria que passasse ali Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Aí ele volta, ele foi evangelizar, fez uma viagem missionária e depois volta para Jerusalém. E por aquele mesmo, voltando, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Continua. E matou a espada Tiago, irmão de João. Foi decapitado. Por isso que Jesus disse, olha o que você está pedindo. Foi o primeiro mártir, morreu por causa de Jesus e por causa da salvação. Será que ele está lá na glória? Claro que está na glória, do lado de Jesus. E João, quem foi João? João foi apóstolo de Jesus Cristo. João teve uma trajetória diferente da do irmão. Foi apóstolo, evangelista, pastor e escritor. Escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e Apocalipse. E ele diz lá em Apocalipse, eu, velho, prisioneiro do Senhor, quer dizer, viveu muito e foi prisioneiro do Senhor na ilha de Pátamos, recebeu toda a revelação de Apocalipse que escreveu Apocalipse. Então, esses 2 filhos que a mãe intercedeu por eles, veja a história, a importância deles no reino de Deus. Nós devemos pedir a Deus, para os nossos filhos, sim, para gastar as suas vidas, viver as suas vidas para servir a Deus. E a minha oração, meus irmãos, nesta noite é que nós devemos continuar orando, intercedendo e presente na vida dos nossos filhos e ensinando os nossos filhos a servir ao Senhor. E o meu desejo é que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, para que a gente possa um dia poder ver os nossos filhos servindo ao Deus Todo-Poderoso, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que Deus nos abençoe.